Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu venho aqui com uma videoaula sobre o primeiro reinado, tá? Uma aula rapidinho para vocês, pra gente continuar o que a gente estava comentando na nossa última aula, que seria aquele período de regência do Dom Pedro, logo após, né, o processo de independência, que a gente vai retomar aqui também para vocês entenderem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre as ideias e os movimentos que aconteceram que dão influência aí ao nosso processo de independência. Então a gente tem que pensar no iluminismo, obviamente, né, e também nas revoluções que vieram a partir desse iluminismo. Daí nós temos aquelas revoluções inglesas e também a própria Revolução Francesa, que a gente trabalhou bastante também, né? Então, o objetivo do Brasil seria de lutar contra o controle da metrópole sobre a colônia. E aí aquele famoso pacto colonial. É mais interessante, com certeza, para a elite do Brasil se libertar do pacto colonial, porque a partir disso ela poderia comercializar com qualquer país que ela quisesse, sem ter essa interferência de Portugal em relação ao Brasil, que é o normal de um pacto colonial que a gente já conhece também. Vimos na última aula, vou retomar com vocês, que a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em 1820, exigiu que a família real portuguesa retornasse para Portugal, depois de todo aquele período joanino, onde a família real fugiu para o Brasil por causa do Napoleão. Vocês se lembram disso. Só que essa Revolução Liberal do Porto, ela é liberal para Portugal. Então Portugal estava querendo limitar os poderes da monarquia absolutista portuguesa. Só que no caso do Brasil, não era liberal, era uma revolução conservadora, porque queria que a família real retornasse para Portugal para que o Brasil fosse recolonizado. Então o interesse disso era de recolonizar o Brasil, e o Brasil não ia aceitar isso, não ia permitir, porque nós vemos que a abertura dos portos de 1808 foi muito importante, porque já dava uma autonomia para o Brasil. E depois, em 1815, quando o Brasil é elevado a reino, ele já não vai aceitar uma recolonização. Então isso é muito interessante da gente pensar. Essa Revolução Liberal do Porto sendo liberal no aspecto de Portugal, mas para o Brasil ela é conservadora, certo? E aí nós temos dois projetos, pelo menos, aí de independência da gente pensar. Os grupos que estão se organizando para pensar essa independência. Então nós temos uma questão de uma emancipação em relação a Portugal, mas sem romper os laços. É um pessoal mais conservador. Vamos conseguir a nossa autonomia, mas não precisa romper com Portugal. Mantém esse contato, mantém essa relação. Por outro lado, a gente tem já uma ideia de independência, que é rompimento total com Portugal, que seria uma ideia mais liberal. Já uma ideia se pensando também de se livrar de Portugal e logo em sequência também já proclamar uma república. Belezinha? Só que aí esses dois grupos vão acabar se juntando, formando o Partido de Independência, para conseguir primeiramente o objetivo, que é se libertar de Portugal, e depois ver quais seriam as consequências disso e como organizar o país a partir de então. E aí já tinha comentado com vocês na aula passada, que é em relação ao dia do fico, que é um dia muito importante, né? O Dom Pedro estava sofrendo muita pressão dos portugueses para que ele retornasse para Portugal, porque ao retornar para Portugal, aí ficaria mais fácil o processo de recolonização. Só que obviamente que a elite não ia permitir que isso acontecesse. Então ela ficava o quê? Enaltecendo o Dom Pedro. Ficava puxando o saco do Dom Pedro. Ficava se aliando ao Dom Pedro para conseguir fazer com que ele ficasse. Esse dia do fico é importante porque ele define, ele bate o martelo. Não vou sair do Brasil. Eu vou ficar aqui, né? Se é pelo bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Resumidamente falando, é isso que ele vai querer determinar pra gente. E isso já é um grande passo importante, tá? Outra coisa importante é a gente pensar qual que é a participação da maçonaria, de grupos da maçonaria em todo esse processo de independência, tá? Então nós temos a participação dela na Revolução Pernambucana, que a gente também comentou na última aula, e no próprio movimento de independência. Também temos aí, né, algumas questões da maçonaria envolvidos com a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Então elas divulgando bastante as ideias iluministas aqui no Brasil, que ajudou todos esses processos a acontecerem. Tá bom? Então essa grande loja do Oriente do Brasil foi uma grande loja onde todos os grupos maçônicos aqui se organizaram para promover essas ideias, essas discussões todas. Só que surge também esse apostolado, que seria uma divisão aí entre a própria maçonaria. Aqui, ó, seria a formação de uma sociedade secreta de liberais moderados a partir do José Bonifácio, né, que é o patriarca da nossa independência. Esse grupo aqui, com essas ideias um pouco mais moderadas, que é o que acabou se concretizando, porque o Brasil, após a sua independência, acaba se tornando uma monarquia, tem um governo um pouco mais conservador, então é a partir desses liberais moderados aí, mas a gente continua caracterizando isso a partir das próximas aulas também, não se preocupe. Em 1822 a gente tem o famoso Cumpra-se, ou a lei do Cumpra-se, né, que dá uma autonomia muito grande para o Brasil também, porque a partir disso, né, qualquer lei que viesse de Portugal,
Antes ela tinha que passar pelo crivo do Dom Pedro. Então, para ela funcionar no Brasil, o Dom Pedro tinha que assinar embaixo, basicamente, senão ela não ia funcionar. Isso, obviamente, deixa Portugal muito incomodado, né? O governo português quer limitar completamente o Brasil, quer o retorno do Dom Pedro, para que isso facilite a sua vida e para que ela possa, no caso Portugal, voltar a explorar o Brasil, o que não vai acontecer. Porque depois dessa lei do Cúmplice também, temos ali em 7 de setembro a Declaração de Independência. Só que essa declaração de independência a gente tem que pensar no seguinte sentido. Vamos ter autonomia em relação a Portugal, mas a partir desse momento vai ter uma dependência econômica muito grande em relação à Inglaterra. Tá? Então nós temos a independência, mas a independência econômica ela não vai acontecer. Vai acontecer uma dependência no sentido da Inglaterra. Livra-se da questão de dependência política de Portugal, mas não uma independência completa. Tá bom? E outra coisa interessante da gente ressaltar é que a independência do Brasil ela é diferente dos outros países da América Latina, por exemplo. Né? Eles que, em grande parte, após as suas independências, se tornaram repúblicas, o Brasil continuou sendo uma monarquia. Esses países aboliram a escravidão, o Brasil, muito mais para frente, a gente vai ver isso depois também. E em relação também às guerras, né? Os países da América Latina que tiveram que entrar em guerras contra a Espanha para conseguir a sua independência. E aí, no caso do Brasil, nós tivemos guerras depois dessa independência. Né? Após declarar a sua independência, algumas tropas portuguesas tiveram que ser expulsas do Brasil, principalmente ali na região norte, região nordeste, e a Bahia sendo um foco muito grande, né? Porque os grandes portugueses comerciantes que estavam na região tinham suas próprias tropas ali, e aí o governo brasileiro teve que contratar mercenários, uma parte deles sendo da Inglaterra, o que faz aumentar a dívida e a dependência do Brasil em relação à Inglaterra, e teve que contratar esses mercenários para poder expulsar esses portugueses. Sendo assim, a gente consegue a consolidação da independência do Brasil. E aí, a próxima aula, a gente continua falando quais as características, o que está acontecendo. Guerra da Cisplatina vai acontecer também nesse período, até que a gente finalize o primeiro reinado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula rapidinha, dando ali uns 7 minutinhos. Qualquer dúvida, vocês deixam aí para mim. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!